Pessoal, boa noite a todos. Neste vídeo, dando continuidade, neste vídeo eu vou falar aqui sobre a questão número 1 do teste 2. Tá? A questão número 1 fala o seguinte: a respeito de uma regressão discriminante e logística, mencione e explique uma semelhança e como mínimo duas diferenças. Tá? Inicialmente eu queria mostrar esta figura para vocês, que é uma continuação do exemplo anterior. Tá? No exemplo anterior eu estava falando, né, sobre o Python e a facilidade que o Python nos dá para poder plotar uma figura de 3 dimensões e a gente mexer nela. Tá? Aqui eu consigo verificar melhor o plano da regressão linear múltipla do Bitcoin sendo explicado pelo Nasdaq e o Standard & Poor's 500. Se eu mexo um pouco mais a figura, gente, eu consigo obter aqui a reta de regressão. Só dessa forma, viu, gente? Tá? Algo que aqui pelo R ele me mostra aqui o plano, né, da regressão linear múltipla, mas no Stata aqui com gráfico interativo eu consigo encontrar esse ponto na qual fica evidente aqui a reta de regressão, tudo feito por meio de uma inteligência artificial, tá? Então, gente, voltando aqui, uma coisa que eu estava falando para vocês a respeito aqui da regressão logística, eu disponibilizei estes dados na aula anterior, tá? E na aula anterior eu pedi para vocês calcularem aqui a probabilidade de cada um dos valores do logit, lembrando que este z da função de probabilidade da regressão logística simboliza o logit estimado, este z, que é justamente a regressão que é calculada por máxima verossimilhança. Daqui a pouco eu vou mostrar um cálculo no Excel, tá? Então, eu estou assumindo que os valores do logit variam de menos 5 a mais 5, tá? De menos a mais, né? Nesse intervalo. E vamos calcular a probabilidade. Eu vou voltar aqui no Excel e vou apagar umas coisas, tá? E vou fazer novamente. O seguinte, estamos considerando que o logit ele varia entre este intervalo, de menos 5 a mais 5. E vamos calcular a probabilidade utilizando esta fórmula daqui, viu, gente? 1 dividido de 1 mais, este é uma constante de Euler. Tem uma constante, tá? Exponencial menos ao logit. Menos e que o logit. Então, isto vai ser igual a 1 dividido, abre parênteses, 1 mais, neste caso aqui o Excel é exponencial, negativo, né? E, vamos ver aqui, fechamos aqui, e já encontramos o valor da probabilidade associado a este valor do logit. Só arrastamos aqui e já temos aqui os valores. Uma coisa que eu quero que prestem muito atenção é neste valor daqui, viu, gente? Quando a probabilidade é meio, né, 0,5, o logit é 0. Isso daí justamente que define a interseção da curva da regressão logística. Tá aqui, viu? Lembrando que este z está nesta parte daqui de baixo, na área do x, que é justamente o logit, tá? Que a partir do logit eu consigo calcular a probabilidade individual da regressão logística que eu estou analisando, tá? E a curva ele tem esse formato, tá? A figura tem esse formato da regressão logística, tá? É isso que eu estava pedindo aqui, gente, para vocês fazerem na aula anterior, né?
calculando inicialmente as probabilidades e depois plotar a figura, tá? A seguir, gente, estávamos falando deste exemplo, né? Vamos analisar aqui os fatores que influenciam a compra de seguro de saúde, tá? Utilizando uma série de variáveis. Aqui consideramos 3, né? O fato de a pessoa ser aposentada ou não, ter um estado bom de saúde e ser casado ou não, tá? Estas informações a gente está utilizando na aula anterior. E a base de dados contempla aqui um universo de 3.206 pessoas. Tá? Eu utilizei este mesmo banco de dados para fazer uma ilustração de como que a gente obtém os parâmetros utilizando o Excel e a fórmula própria da função de máxima verossimilhança de um modelo de regressão logística. Tá? Pessoal, o banco de dados que eu estava analisando, que a gente estava analisando na aula anterior, eu diminuí para motivo de exemplo, tá? Aqui eu coloquei o nome aqui aleatoriamente. No geral, estou considerando 100 observações para motivo deste exemplo, senão o cálculo aqui ficaria muito grande, tá? A variável dependente é o fato da pessoa ter seguro de saúde ou não, estar bem de saúde ou não, e os anos de educação. Neste caso aqui estou considerando os anos de educação. E vamos calcular aqui, tá, o valor do LOGIT. Este Z é o valor do LOGIT, que é justamente estes valores aqui que eu estava considerando neste primeiro exemplo para motivo de ilustração gráfica, tá? Vamos calcular e vocês observam que quando Z é 0, o valor da probabilidade é meio. Tudo bem? Aqui, quando Z LOGIT é 0, a probabilidade é meio, tá? Estamos partindo deste ponto para poder fazer a maximização da função de verossimilhança que se considera um modelo logístico. E como eu tenho aqui duas variáveis independentes, eu vou ter aqui mi beta 0, esse daqui estou colocando como alfa, tá? Vou colocar aqui como beta 0, tá? Beta 0, beta 1 e beta 2. Vou ter 3 parâmetros, tá? No caso aqui da regressão logística, ele considera aqui a função de densidade da distribuição Bernoulli, tá? Esse daqui, viu, gente? Da probabilidade, tá? Para determinar os valores da probabilidade de cada uma das pessoas. Como que eu entendo esta fórmula daqui? Eu transferi aqui nesta lousinha, estava preparando agora para pouco aqui este vídeo. A função de distribuição Bernoulli, gente. O Bernoulli, só um momentinho aqui. Vou tentar escrever aqui deste lado. Bernoulli, né? A distribuição Bernoulli, ele considera 2 eventos. Esses 2 eventos podem ser 1 e 0. O que estava falando em sala de aula para vocês. Digamos, compra, e o inverso, não compra. Tá? Por isso, gente, que se utiliza a distribuição Bernoulli em um modelo de regressão de um modelo de regressão logística binária. A distribuição Bernoulli ele está associada a 2 eventos: compra ou não compra, investe ou não investe, sucesso ou fracasso. No caso de uma moeda, né, lançamento de uma moeda tem uma distribuição Bernoulli. Eu acredito que isso vocês viram em estatística, tá?
o lançamento de uma moeda, né? O cara ou coroa, tá? Então, esta função aqui, gente, de densidade da distribuição Bernoulli, né? Se eu considero aqui a probabilidade do sucesso, qual que vai ser a probabilidade do sucesso quando y tende a 1? Vai ser o próprio P. Né? A probabilidade do sucesso vai ser o próprio valor de P, a probabilidade. Caso contrário, aqui, gente, vai ser 1 menos P. Tá? Aqui é 1 menos P, viu, gente? Tá? O inverso aqui vai ser 1 menos P. Tá? Tá, aqui 1 menos 0, 1. 1 menos P aqui é 1. Tá? 1 menos P. E essas informações daqui vão ajudar a definir os odds, a razão de chances que eu estava explicando na aula anterior, tá? Inclusive na lousa eu fiz uma explanação aqui dos odds, da razão de chances, de como que o logaritmo dos odds me permite definir essa fórmula que eu utilizo aqui na regressão logística. Tá? Eu fiz uma explanação, tá? Tudo isso daí eu estava explicando na lousa, tá? Só voltando aqui. E a partir da função densidade de Bernoulli, né, eu posso criar aqui uma função de verossimilhança, que seria um produtório da função densidade de Bernoulli. E o logaritmo da função densidade de distribuição de Bernoulli me permite encontrar a função verossimilhança. O logaritmo da função verossimilhança me permite, né, obter esses valores aqui associados a cada um das pessoas que estão fazendo parte da amostra. Esse somatório, gente, esse somatório que eu vou mostrar daqui a pouco, é o que deve ser maximizado para obter os parâmetros, tá? O logaritmo da função verossimilhança, esse daqui é a função verossimilhança, o produtório, né, de cada uma das observações, eu tenho que maximizar ela, tá? Maximizar ela, mas como que eu maximizo ela? Tá? Neste caso aqui, trata-se de um problema de pesquisa operacional, tá? Novamente, o Excel ele não tem uma opção específica, eu tenho que fazer por partes, tá? Esta fórmula aqui que parece monstruosa, gente, eu tenho que maximizar ela aqui, maximizar ela. Log likelihood é o logaritmo da função verossimilhança da função densidade de distribuição de Bernoulli, tá? A fórmula já está aqui tudo pronto, gente. Este daqui é basicamente esta parte aqui da fórmula, tá? Então, como que a gente obtém os parâmetros de uma regressão logística? Neste caso aqui, gente, vamos utilizar, eu estou aqui na janela dados e vou entrar aqui no solver, tá vendo, gente? Você está dando para enxergar aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou maximizar este somatório G103. Eu defino meu objetivo, né? Que eu estou querendo maximizar a somatória, tá? Aqui o somatório do logaritmo da função verossimilhança. Então, mediante o Excel, o solver do Excel, eu defino aqui, que estou mexendo no mouse, maximizar a zeuda 103, que é o somatório do ln da função verossimilhança,
alterando quais células? Aqui, veja, gente. J3, J5 e J7, que justamente são as células que eu estou definindo aqui como parâmetros da regressão logística, tá? Então, gente, trata-se de um problema de pesquisa operacional, tá? E aqui eu clico aqui a opção resolver. Aqui o Excel, ele me mostra a seguinte informação: o solver fez uma convergência para a solução atual. Todas as restrições foram satisfeitas, dando um OK. E aí a gente obtém os valores, tá? Os valores aqui dos parâmetros da regressão logística, tá? Lembrando que esse daqui é o logit estimado, né? Para motivo de interpretação, algo que a gente estava falando em sala de aula, né? Tenho que calcular os odds, tá? Que é uma forma mais simples e mais clara de a gente interpretar os resultados desta regressão. Então, estes valores aqui eu posso comparar aqui, gente, com os valores que eu previamente já calculei aqui no Stata, viu, gente? Só por motivo de comparação, tá? Calculei no Excel, agora vou ver o que o programa ele está me mostrando. A constante é 3,88. Vou voltar aqui o Excel. Beta 0 a constante 3,881. Isso, arredondado aqui, né? 881. A variável bem de saúde 2,21 e 2,218. 2,218. 2,218 também, calculado utilizando o solver do Excel. Beta 2, que é bem de saúde, 0,3085. Se eu aumento aqui os decimais, 86 aproximadamente. 86, viu? Arredondado, tá? Então, gente, eu fui um pouco rápido nesta parte aqui. Este material eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, gente, conforme aumento aqui o número de observações, aqui fica bem mais complicadinho eu fazer aqui a mão não dá, né, gente? Um problema aqui que fica bem mais complicado, tá? Mas eu queria mostrar isto para vocês de como que a gente estima os parâmetros aqui utilizando o Excel de um modelo de regressão logística, tá? Agora vamos voltar aqui a esta questão, tá? O seguinte, gente, vamos fazer aqui uma lousa. Nós estamos falando aqui de um modelo, uma regressão discriminante. Estamos falando também de uma regressão logística, né? Então a pergunta me fala o seguinte: mencione, né? Mencione e explique uma semelhança. Pessoal, a gente estava falando já em várias aulas, né? Que a variável de interesse, variável dependente, em um modelo de regressão discriminante, é uma qualitativa. Uma qualitativa. E uma regressão logística também é uma qualitativa. Essa basicamente é a principal semelhança. Nós temos aqui como variável dependente uma qualitativa binária, tá? Foi transformado aqui para poder atender ao problema de pesquisa que estamos analisando, tá? E também a questão, ele nos pede falar o seguinte:
mencione como mínimo duas diferenças, tá? Duas diferenças. Estávamos falando aqui sobre este exemplo, né? E vamos pensar aqui em que diferenças encontramos entre um modelo de regressão logística e discriminante. Vamos pensar aqui, gente. Aqui. Vamos, que diferenças a gente encontra aqui numa regressão discriminante? Por uma regressão discriminante, gente, eu encontro aqui um z-score. Só que esse score daqui, gente, ele não é uma probabilidade. Tá? Porque o intervalo que eu encontro aqui numa regressão discriminante está fora do intervalo de 0 e 1. Tá? É um score discriminante. Pela regressão logística, o que eu encontro? Eu encontro uma probabilidade. Tá? Que mais diferenças aqui, né? Diferenças aqui é similaridades. Que outras diferenças eu encontro aqui, gente? Para o exemplo que a gente estava tratando, né, uma regressão discriminante, ela é um modelo de probabilidade linear estimada por uma MQO, mínimos quadrados ordinários. Eu estimava aqui uma reta de regressão e definia aí minha equação discriminante. Agora a logística, ela é estimada por máxima, algo que estava falando aqui para vocês, verossimilhança, tá? E a estimação daqui é uma logística, é um logit, tá? É um logit. Ela é estimada por máxima verossimilhança, tá? E o logit estimado me permite definir a curva da regressão logística, tá? Numa regressão discriminante, ela é estimada por um MQO, tá? Nós temos que pensar esse daqui como diferenças, tá? Como diferença. Só voltando aqui para o slide, vamos ver aqui, acho que aqui nesta parte eu estava falando. Isso, aqui, na regressão discriminante. Tá? Esta parte aqui, gente, que eu tinha ressaltado em aula para vocês. Tá? Que todo análise aqui de discriminante, eu tenho que ter muito cuidado com os parâmetros. Se algum parâmetro ele não é estatisticamente significativo, pelo processo stepwise, eu elimino ela da minha equação discriminante. Tá? Este processo aqui chamado de stepwise. Vamos ver se eu consigo copiar aqui e transferir aqui. Tá? Aqui, gente, a regressão discriminante, ele vai mudar a partir da significância dos parâmetros por meio deste processo de stepwise, tá? Stepwise. Tá? Eu tenho que ter muito cuidado isso. Tá? Algo que na equação de regressão logística eu vou considerar o parâmetro, né? Independentemente dele não ser significativo ou não, mas eu vou considerar para motivos de quê? De cálculo da probabilidade. Tá? De cálculo da probabilidade eu considero todos os parâmetros, mesmo sendo não significativos. Porém, eu posso concluir somente de forma robusta, né? A partir dos parâmetros significativos do modelo. Tá? Aí eu tenho argumento estatístico para poder concluir acerca da razão de chances. Tá? Algo que não acontece, por exemplo, na equação discriminante, né? Minha equação discriminante ela vai estar
sujeito, né, a ter parâmetros estatisticamente significativos, tá? Pessoal, eu vou gravando mais vídeos aqui. Eventuais dúvidas eu estou à disposição, tá?